Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez agradeço a Deus pela oportunidade. Também agradeço a Deus pela sua vida, pela sua participação. A todos vocês que compartilharam essas mensagens em outros grupos de WhatsApp, no Face, no YouTube. Deus abençoe cada um. Ore por nós. Não é um trabalho profissional, é um trabalho de amador. Nós queremos apenas divulgar a mensagem do Senhor. Ore por toda a equipe, os intérpretes, os que gravam, os que fazem edição. Tudo com material de amador. Estamos tentando a cada dia fazer um investimento maior, sempre clamando ao Senhor, pedindo as bênçãos de Deus para melhorarmos a cada dia, pois Deus merece o melhor de cada um de nós. Hoje nós vamos ver o assunto sobre quem foi Jesus, o autor da vida eterna, e nós vamos falar sobre o véu, pelo véu. Nós vamos ler o capítulo 10, todo o verso 20 novamente, que ontem nós vimos pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, mas o final do verso diz assim, 10, 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Para entender o que ele está falando sobre o véu aqui, precisamos voltar novamente ao Velho Testamento. Quando você pega o livro do Êxodo, quando Deus estava preparando o tabernáculo ele tinha divisão. Tratamos onde ficava o tabernáculo, o formato do tabernáculo, o andar do tabernáculo, quando eles levantavam o acampamento, tudo isso. Tudo tipificava Cristo. Mas o tabernáculo ali, ele tinha as divisões, o primeiro átrio. Depois ele tinha o segundo, que era o Santo dos Santos, onde ninguém podia entrar, como já tratamos. Agora, entre o átrio, primeiro átrio e o Santo dos Santos, como que era a proteção? Havia um enorme véu. Esse véu não era simples, não era uma coberta de cama, não era uma toalha de mesa, uma simples cortina como usamos nos nossos lares. Era um tecido grosso, palmo de mão aproximadamente, ou mais. Então era quase que uma parede, ou a largura bem mais do que uma parede. Imagina o peso deste véu que era enorme. Dou detalhes de todas as medidas do véu em outras mensagens anteriores. Então, e também nas minhas meditações quando falo do tabernáculo. Este véu dividia o Santo dos Santos. Então, só entrava ali o sumo sacerdote. Era bem separado. Ninguém poderia passar. Ninguém poderia ver o que tinha ali dentro. Era restrito. Era a glória de Deus naquele lugar. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. Já não era o tabernáculo, mas era o templo construído que também tinha o véu dividindo. Vamos ler a passagem de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, vamos ler o verso 45 até o verso 51. O 51 que fala do véu. Só que aqui são os momentos finais, no verso 45, os momentos finais da crucificação. Isso nós vamos tratar lá adiante, sobre a morte de Cristo, as últimas horas da morte de Cristo. Mas aqui os momentos finais, vamos ler do verso 45 até o 51. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Isso quer dizer, do meio-dia até 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, já viu o significado, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. Agora veja o versículo de número 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Quando eu chegar nesse assunto aqui, eu vou explicar, irmãos. A natureza, houve um terremoto,
prendeu, já tinha provavelmente aqui um eclipse grande aqui, ó. Deus estava poupando o filho ali, o sol desapareceu ali, houve trevas sobre a face da terra. A natureza estava reclamando porque o Criador Jesus Cristo estava morrendo na cruz do Calvário. E aqui no versículo de número 51, eis que o véu do templo se rasgou. Imagina o templo parado, aquele véu, que nem o vento conseguia movimentar aquele véu. De repente ele se rasgou, não de baixo para cima, ele rasgou de cima para baixo. Tudo na Bíblia, os seus detalhes têm suas explicações. Foi o próprio Deus que veio e rasgou o véu. Rasgou em 2 pedaços. Agora quem olhava daqui do santo ou do lado de fora do tabernáculo, se a primeira tenda estivesse aberta, o primeiro véu estivesse aberto, iria enxergar lá dentro do Santo dos Santos. Algo que era proibido em todo o Velho Testamento, em todo o Velho Pacto, enquanto reinasse o primeiro pacto. O segundo não teria poder. Era preciso cair o primeiro, como já vimos, para reinar o segundo. Agora o véu do templo se rasgou, o caminho para o Santo dos Santos estava aberto. O caminho para Deus, através de Jesus Cristo, está aberto. Você pode ir até Deus. Só tem uma maneira de ser salvo: se entregando a Jesus Cristo, e aí você vai chegar até Deus. Só tem uma maneira do homem voltar ao Criador: Jesus Cristo. O sacrifício dele na cruz do Calvário. Lá em Atos capítulo 6, o único livro histórico do Novo Testamento, no versículo de número 7, nós encontramos que muitos sacerdotes também temeram e se entregaram a Jesus Cristo. Atos capítulo 6, verso 7 diz assim, ó: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Os sacerdotes que sabiam o que era aquilo, quando eles viram o véu do templo se rasgando, mesmo aqueles que eram contrários, eles disseram: algo diferente aconteceu. Somente o Filho de Deus poderia fazer isso. Como o centurião lá na cruz, ele diz: verdadeiramente este era Filho de Deus. Verdadeiramente, esse Jesus não era qualquer um, ele era o Filho de Deus. Os fatos comprovaram isso. O véu se rasgou, o véu dividiu o Santo dos Santos. Hoje nós temos acesso direto a Deus. Basta nos entregarmos a Jesus Cristo. Basta reconhecer que somos pecadores e que precisamos do Senhor. Você já fez isso? Você já tomou essa decisão? Amanhã pode ser tarde. As profecias bíblicas já se cumpriram. Está prestes a soar a trombeta e os salvos serão arrebatados desta terra. E iremos viver no céu eternamente. Qual sua decisão? Se entrega a Jesus Cristo enquanto há esperança. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais esse momento, por mais esse dia, por mais a oportunidade de pregarmos a mensagem do Senhor. Só quero te pedir, Deus, pelas vidas que estão assistindo e ouvindo. Ó Deus, toca nos corações, no poder do Espírito Santo. Enche, ó Deus, cada lar do teu poder. Dai, ó Deus, a alegria da vida eterna. Sabemos que o salvo não pode perder a sua salvação, mas pode perder a alegria da vida eterna, quando aconteceu com Davi. Ó Deus, retorna a alegria a cada lar. E aqueles, ó Deus, que ainda estavam sendo enganados, que possam tomar a decisão verdadeira, se entregando a Jesus, tendo verdadeiramente o nome escrito no livro da vida. Ó Deus, abençoa cada lar. Abençoa, Deus, na saúde, ó Pai. Livra de tantas enfermidades malignas que têm surgido. Ó Deus, abençoa cada lar na parte conjugal. Cada lar, ó Deus, na autoridade dos pais com os filhos, na educação cristã. Abençoa, Deus, cada vida, cada lar financeiramente. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado. Que todos que estão assistindo, ó Deus, primem estudar a Bíblia, a palavra de Deus, para crescimento espiritual. Eu te oro, Deus, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.